O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus abençoe e guarde, por favor, pode se sentar. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, você que está conosco e que é da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nos ajuda a continuar a cuidar dessa casa. A todos, nós temos um itinerário de vida, nós temos um horizonte a alcançar. Esse horizonte é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, eu gostaria de pedir a Yara e ao André que nós escutássemos novamente o refrão do Salmo. Ele é muito importante e como uma resposta nossa àquilo que diz a primeira leitura. E que a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34, fala muito de nós. Só mais um instante, escutemos novamente e prestemos bastante atenção. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. E o Salmo, como todos sabem, é um texto bíblico e na Escritura o Senhor fala com cada um de nós, mas nós também falamos a Ele. O Salmo como uma resposta e um canto de um povo que escuta o seu Senhor a Ele falar e dá a Ele mais do que uma resposta verbal, mas é chamado a deixar com que o modo com o qual ele compreende o seu Senhor vindo ao seu encontro marque todas as opções de sua vida. Somente esse refrão ele nos dará condições de compreender tudo aquilo que tem em Atos, pelo menos o ponto mais importante e central. Ó Senhor, é um chamado. Ó Senhor, quando é que nós não temos a tentação de falar, ó meu Deus, ó Senhor?
no sentido de que nós nos dirigimos não a qualquer um, mas àquele que realmente é o fundamento e o sustento de toda a nossa existência, de todo o nosso viver. Ó Senhor, é direcionado a uma pessoa específica, não a qualquer um. Isso fica entendido. Me estendeis o vosso braço. Ora, o ato de estender o braço é justamente a compreensão de que aquele a quem nós chamamos, ele já está disposto a colocar a seu auxílio a nosso dispor. Me estenda o braço e me socorra. Ele me estendeu a mão e foi o meu auxílio. Me estendeis o vosso braço. E aqui está um detalhe, me estendeis agora. É presente. E me ajudais. O salmista, no refrão, que é tirado do versículo 7c do Salmo 137 e 138, ele vai reconhecer isso. Nesse momento, Senhor, o seu braço veio ao meu socorro, a sua força veio ao meu socorro e me ajudar. E me ajudaste. Pois bem, o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 e 34, mais do que dizer da conversão do carcereiro, senão que Paulo e Silas, que tinham algum tempinho antes, se pegarmos o capítulo 14 e 15, vamos ver lá, esses dois expulsaram um espírito de Pitão de uma bruxa. E essa bruxa servia aos interesses de outras pessoas. E a essas pessoas que ganhavam muito com o interesse, ganhavam muito com aquilo que essa bruxa fazia, se revoltaram, afinal de contas eles perderam a mamata. Ficaram profundamente irritados, levaram Paulo e Silas, que foram bem machucados, e jogados na prisão. E o que esses dois fizeram? Nada além de o que era a sua missão. Mostrar o braço de nosso Deus que se estende para nos ajudar, para nos socorrer, para nos libertar. Esses dois, aprisionados e rechaçados, teriam justamente condições de clamar como esse salmo, mas não num presente. Eles poderiam pedir num futuro, numa esperança. Senhor, estenda o vosso braço e nos ajude. Mas diz a narrativa que não. A narrativa diz que enquanto eles agradeciam a Deus pelo seu socorro, mesmo estando presos e mesmo estando em carne viva, enquanto cantavam hinos, a narrativa diz que há um grande tremor e daí todos os prisioneiros ficam livres. Mas esses dois não fogem. Eles continuam ali. Ainda que estejam livres, permanecem no lugar da prisão. O carcereiro percebe tudo isso. Tenta se matar, não se mata. E a família desse carcereiro se converte. Todos são batizados. Mas o ponto central aqui é esse. Eles que, cumprindo a sua missão, começaram a sofrer as consequências dela, experimentam o Senhor que estende o seu braço e os ajuda. Eles experimentam aquilo que também nós somos chamados a perceber, que o Senhor, nosso Deus, estende o seu braço e nos ajuda.
É fundamental que tenhamos atenção a isso. Se nós não estivermos muito atentos, nós não perceberemos a constante, sutil, mas eficaz ação de nosso Senhor, que, como é exemplo do que aconteceu com Paulo e Silas, não os deixa aprisionados, não os deixa abandonados. Poderíamos falar um monte de coisas aqui. Poderíamos lançar o nosso olhar sobre aquele carcereiro que se converte. Mas como alguém pode dizer da grandeza do Senhor a quem busca, se não estiver atento nos benefícios desse, no auxílio desse, que insiste em cuidar de nós? Insiste. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. É fundamental termos a coragem de olhar e dizer com o salmista: eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. A história de cada um de nós, ela não tem muito mais benefícios do que malefícios. A vida, ainda que seja dura, e ela é, ainda que ela seja pesada, ainda que em alguns casos pareça que a história nos dê tantos açoites e queira nos aprisionar, deixando-nos em carne viva, se olharmos bem, quando vencemos cada dia e olharmos para trás, reconhecemos a verdade e o amor daquele que faz muito mais por nós do que prometeu. E quando nós gritamos, e quando nós no desespero, ou mesmo na angústia mais profunda, soltamos o ó meu Deus, ó meu Senhor, fomos abandonados? Me lembro uma vez quando uma pessoa rezava insistentemente para que a sua mãe ficasse curada de um câncer. E a mãe sofria. E me lembro que numa das nossas conversas eu disse: mais do que se preocupar com a cura de sua mãe, é importante você fazer com que cada momento seja a experiência da cura da relação de vocês. Mais importante do que ela viver 300 anos, é você fazer com que cada dia e cada minuto valha pelos seus 300. E por incrível que pareça, aquela que tinha suas grandes dificuldades com sua mãe, começou a perceber que a conquista de cada dia, daquela que na quimioterapia sofria, mas também nela, que acompanhava e procurava fazer todo o necessário, ela conseguiu algo que valia muito mais do que 30 anos de vida. Ela conseguiu a intensidade de perceber em cada minuto o quanto que ela podia ser auxílio para sua mãe, mas perceber o auxílio daquele que no último dia, no último instante, ela teve a oportunidade de, segurando a mão de sua mãe, nos últimos instantes, ver o quanto que o Senhor nosso Deus as amparou. Não porque retirou um câncer, o câncer do corpo, mas porque fez com que o pior câncer, o da amargura, o da indiferença, o do rancor, o da mágoa, saísse de seu coração e de suas relações. Ah, mas o que isso tem a ver, padre, com o salmo simples? Nós temos a capacidade de pensar que o nosso Deus deva estender a sua mão e nos ajudar
para nos dar o que queremos. E nós nos esquecemos de perceber o quanto que Ele já nos deu do que realmente precisamos. Paulo e Silas, mais do que sair da prisão, eles precisavam redescobrir a força do porquê nós estamos aqui, do porquê nós vivemos aqui, do porquê nós começamos a seguir esse homem. Afinal de contas, se pegamos o livro dos Atos dos Apóstolos, desde o princípio até o fim, quantos não sofreram simplesmente porque falaram: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer viva eternamente. E essa vida se transforma numa capacidade de não só falar de alguém, mas mostrar essa riqueza do Senhor, que estende o seu braço e é o nosso auxílio agora. O auxílio que ajudou essa mulher que acabei de citar e o auxílio que faz com que eu, como padre, você, como religiosa, religioso, você, como leigo, leiga, pai, mãe, filho, redescubra todos os dias a única motivação que deveria ser para estarmos onde nós estamos. Responder a esse auxílio que constantemente, mesmo na nossa ingratidão, insiste em se colocar disponível para o nosso socorro. Caríssimos, caríssimas, se não fosse por essa convicção, e se não for por essa convicção, por que ainda estaríamos aqui? Vocês aqui, eu e você a nos escutar. Se não fosse simplesmente porque nós realmente precisamos desse auxílio do Senhor, que no seu amor, na sua verdade, faz muito mais do que promete. E que nos dias em que gritamos, como diz o verso 3, do Salmo 137 e 138, naquele dia em que gritamos, Ele nos escuta e aumenta o vigor de nossa alma e de nossa vida. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. No dia de hoje, dê espaço para reconhecer, tenha atenção para reconhecer o quanto que o auxílio dele nunca deixa de ser presente.